Olá, hoje estou muito impactada com uma história de um livro do Napoleão Hill que eu estou lendo onde ele fala uma história pessoal dele com o filho dele, e isso ficou muito na minha cabeça e eu não quero esquecer. E uma coisa que eu aprendi com o Marcelo, meu esposo, é que quando você aprende algo, e ele faz muito isso de forma inconsciente, quando você aprende algo relevante, significativo, para que você não esqueça, conte para alguém. Então, encontrou alguém na rua, tá conversando, fala: nossa, você acredita que eu li num livro? Conte, fale, compartilhe. E até naquele sistema de aprendizagem, quem entende mais sobre isso, professores, né? O fato de você falar realmente te ajuda a guardar muito mais o conteúdo, a você realmente não esquecer aquela informação, né? Só a leitura não é tão válida quanto a leitura e depois você repassar isso para alguém. No momento que você ensina alguém, você também aprende. Enfim, não vou entrar tanto nesse detalhe, mas eu queria muito compartilhar porque essa é uma história que eu não gostaria de esquecer. Tanto que ao ler a história, minha vontade era de anotar e grifar várias partes, porque a história do filho dele, desse autor, é que ele nasceu e os médicos disseram que ele seria surdo e mudo, porque ele não tinha no cérebro dele aquilo que faz conexão entre a orelha, né, o ouvido, e o cérebro para que pudesse realmente ouvir e entender. E ele nasceu até com a orelha um pouco deformada, pelo que ele conta. Só que ele pensou por uns segundos quando ele ouviu aquilo e ele falou: meu filho vai ouvir. Meu filho vai ouvir. De alguma forma ele vai ouvir. Eu não aceito que ele não vai ouvir. E aí o primeiro ensinamento que ele dá é: a natureza pode fazer o que ela quiser, mas cabe a mim aceitar ou não. Ele não ia questionar a natureza que fez com que ele nascesse dessa forma, mas ele poderia escolher não aceitar e transmitir para o filho dele que ele não aceitaria, que ele não seria surdo. E foi isso que ele fez nos primeiros anos de vida desse garoto. Ele não colocou ele em escola especial e ele foi trabalhando nele de que ele ia falar, de que ele ia ouvir. E ele falava isso todas as vezes, ele declarava isso para todas as pessoas. E parecia até maluco, né, durante todo esse período, porque não tinha nenhum sinal de que realmente tivesse algum benefício. Mas depois de alguns anos de vida, em um determinado momento, eu não lembro da história, ele estava em casa e quando colocou um som na vitrola, ele conseguiu ter uma reação. E ele ficava perto da vitrola e ele colocava os dentes nesse equipamento de som. Ele mordia o equipamento de som e ele fala que ele nunca reclamou dessa atitude do filho, porque ele ficava feliz que ele estava próximo do som e via que ele estava feliz. E ele queria ouvir mais e mais e passava horas próximo do som com os dentes mordendo. E tempos depois, anos depois, esse autor explica que foi descoberto que existe uma transmissão do osso. Então é possível ouvir sons através do osso. É algo bem complexo, mas ele falou que fazia todo sentido o que o filho estava fazendo de morder ali aqueles discos. E que interessante, porque a gente não vê ninguém estimulando ele a acreditar. Em nenhum momento desse processo ele comenta que alguma pessoa da família ou que algum outro médico ou que nada externo mostrava e demonstrava e confirmava aquilo que ele estava dizendo, de que o filho ia realmente ouvir. Só que ele criou algo também junto com essa decisão de que não aceitaria que o filho seria surdo e mudo, que era assim: se ele teve uma deficiência, se a natureza permitiu ele ter uma deficiência, ele vai ter um ativo que vai vir dessa deficiência, um ativo muito forte. Essa deficiência vai ser convertida em um ativo que só ele vai ter. E ele plantou isso na mente do filho dele. Ele falava que se a pessoa tem uma deficiência, aquela deficiência vai ser usada, para ser usada para algo muito grande, que só essa pessoa vai poder fazer por conta de ter essa deficiência. Ou seja, ele mudou toda a forma de enxergar a situação que o filho estava vivendo. Claro que não deve ter sido fácil todos esses anos, mas existia ali uma certeza e um desejo tão ardente no coração dele de que o filho escutaria e de que o filho acreditaria nisso. E ele fala que o segredo
se compõe de 3 fatos, porque, resumindo a história, que é o mais bonito, quando o filho dele cresceu, tentou usar alguns aparelhos auditivos, não conseguiu, na época quando estavam começando a surgir, não conseguiu ouvir nada. Ele ficou, depois de muitos anos, sem testar, porque ele ficou muito frustrado, e um dia chegou na casa dele um aparelho novo, e foi muito impressionante, porque ele já não tinha expectativa, a família não quis colocar expectativa, e ele sozinho abriu a caixa, colocou no ouvido e começou a ouvir. E a mãe não estava próxima, ele ligou para a mãe e ouviu a voz da mãe, mais nitidamente. E foi muito emocionante, e o que esse autor fala é que o menino ficou tão feliz que escreveu uma carta muito emocionada para a empresa que fez esse aparelho, contando o que ele estava sentindo de ouvir a voz das pessoas que ele amava pela primeira vez, e o quanto esse aparelho, a forma como ele funcionava dentro da mente dele. E essa empresa, que era de outra cidade, inclusive, ficou tão impressionada com os relatos que ele trouxe, que convidou ele para vir passear na empresa e conhecer todo o processo de fazer essa ferramenta. E quando chegou ali no meio, na metade do tour, o que a história conta é que o menino teve um insight, e ali entrou em ação o que o pai sempre falou para ele: a sua deficiência se tornará um grande ativo seu. Ele teve um insight que só ele poderia ter. Ele falou: como que isso pode chegar a mais pessoas? Porque eu realmente consigo ouvir, mas tem muitas pessoas que estão achando que nunca vão poder ouvir, porque não conhecem, não sabem da existência desse aparelho. E aí ele resolveu tornar isso uma missão. Ele falou: as pessoas precisam saber desse aparelho, elas precisam ser treinadas para usar esse aparelho, elas precisam mudar a vida delas. E não pode chegar a poucas pessoas, isso tem que chegar para muitas pessoas. E esse rapaz começou a arquitetar ali toda uma estratégia de treinamento dentro da fábrica, de atrair pessoas para conhecerem o projeto. E logo ele foi contratado pela empresa para trabalhar nessa expansão e fazer essa empresa ser mais conhecida. Ele começou a pensar em ferramentas de marketing. Ele falou que ele não ia sossegar até que todo mundo que tivesse essa deficiência conhecesse, pelo menos, que existia essa possibilidade. E hoje, durante muitos anos ele ainda ficou nessa empresa, e um cargo de sucesso, e ajudou milhares e milhares de pessoas. E o que o pai dele fala é que tudo isso foi possível, ser alcançado, porque, primeiro, ele misturou a fé com o desejo que ele tinha de que o filho tivesse uma audição normal. E ele passou isso para o filho dele, essa certeza de que ia conseguir ouvir um dia. Segundo, ele informou e comunicou esse desejo de todas as maneiras possíveis para o filho. Ele fala que ele fez um esforço contínuo e insistente por muitos anos, sempre falando: filho, você vai ouvir, vai ter uma forma, ou de algum jeito você vai ouvir, em algum momento você vai ouvir. Ou seja, ele quebrou todas as barreiras que existiam naquele momento. E tudo aquilo que foi falado e lançado sobre o filho dele. A natureza se responsabilizou de criar essa solução e dessa solução chegar até o filho dele e ela funcionar. E o terceiro, ele fala que o filho acreditou nele. O filho não falava que não conseguiria. Não, pai, desiste disso. O filho acreditou. Se o pai dele falava que isso seria um grande ativo na vida dele, ele fez com que isso se tornasse um grande ativo quando ele foi na fábrica, quando ele escreveu a carta. Ou seja, o filho criou e vivenciou a realidade que o pai havia declarado sobre ele, profetizado sobre a vida dele. Eu achei essa história tão bonita que eu quis compartilhar, porque mostra a força de você acreditar num desejo quando ele não existe. Talvez você vai falar: mas talvez o pai imaginasse que ia ser criado um aparelho anos depois. Gente, a verdade é, hoje que você está vivendo, existe uma solução, se você acreditar e se você não desistir até conseguir. Não importa se é dívida, não importa se é problema no casamento, se é uma questão de autoestima, não importa a situação que você tem, se você não aceitar, se você desejar um futuro diferente, se você tiver essa certeza e essa fé dentro do seu coração e não deixar esse desejo desanimar, porque eu vejo que a consistência do pai acreditar e falar para o filho todos os dias de que era possível foi o que permitiu toda essa mudança de história. Inclusive ele fala que o filho foi muito bem sucedido financeiramente e profissionalmente, muito reconhecido, enfim, é uma pessoa de sucesso.
um dos milionários que ele inclusive estudou, né, para escrever seus livros. Então, e ele fala como? Se tudo dizia que ele seria uma pessoa que talvez ficaria na rua pedindo esmola para conseguir ajuda. E eu não permiti que ele tivesse essa mentalidade. E quantas coisas a gente pode não permitir mais que a nossa mentalidade acesse? Sobre fracasso, sobre medo, sobre não vai dar certo, sobre para todo mundo é assim. Essa é a grande chave da vida. Você acreditar em algo que para você faz todo sentido, mesmo que para as pessoas não exista, mesmo que os médicos digam que não tem jeito, mesmo que os terapeutas digam que não tem jeito, mesmo que todos os sintomas, todas as manifestações reais aqui físicas mostrem que não tem jeito. Mas quando você acredita na sua mente, algo depois é materializado ao longo do tempo para que isso realmente aconteça, esse desejo ardente dentro de você, com a sua fé, acreditando, realmente aconteça. Então, o que você quer que aconteça na sua vida? Essa é a pergunta. Porque tudo começa de um desejo. E o que você não vai aceitar diante da real situação sua hoje? O que você vai criar uma nova realidade hoje, a partir do que você está vivendo e não aceita mais como esse pai. Seja corajosa como esse pai, seja corajoso como esse pai, seja forte, obstinado, porque o sucesso é garantido para pessoas que decidiram por alguma coisa, mantiveram a fé e acreditaram naquilo até conquistar. Façam um excelente dia.